Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre a função do primeiro grau, também conhecida como a função afim, e vamos ver especificamente agora o zero, ou também chamado de raiz, da função do primeiro grau. Beleza? Pessoal, antes de começarmos, um recado. Inscreva-se no canal, já que semanalmente aulas novas são postadas por lá, e aí você fica por dentro de tudo que está acontecendo. Ok, pessoal? Vamos começar? Vem comigo aqui, ó. Zero ou raiz da função afim, também chamada de função do primeiro grau, né? Olha só, chama-se zero ou raiz da função do primeiro grau, desse formato aqui, né? F de x igual a ax mais b. Esse é o formato da função do primeiro grau. O número real x, tal que f de x é igual a zero. Como assim, Ferreira? É o seguinte, para a gente determinar o zero, ou seja, a raiz da função, basta resolver a equação ax mais b igual a zero. Ou seja, pessoal, no lugar de f de x, coloque o valor zero. Olha só, nós vamos ter a vezes o x mais b igual, não a f de x, igual ao valor zero. Aí a gente vai descobrir a raiz dessa função. Olha só, vem comigo aqui, ó, nesse exemplo no item A, diz o seguinte: o zero da função f de x igual a 3x mais 2. Quanto é que é o zero dessa função aqui? Só fazer o seguinte, vamos pegar o f de x e igualarmos a zero. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar, então, 3 vezes o x mais o 2, o resultado é zero. Passa o 2 para o lado direito, teremos, então, que 3 vezes o x é igual a menos o 2, ou seja, o x é igual a menos o 2. O que acontece com esse 3? Desce dividindo, né? Então, desce dividindo. O zero, então, dessa função aqui, ó, é igual a menos 2/3. Beleza? Vamos descer um pouquinho aqui, ó, e vamos fazer o item B, diz o seguinte: a raiz da função y igual a 2x menos o 6, tá? Então, aqui, ó, y, a gente faz, então, igual a zero, e nós vamos ter o quê, então? 2 vezes o x menos o 6 igual a zero. Passa o menos 6 para o lado direito, vai ficar 6 positivo. E do lado esquerdo continua, então, o 2x. Beleza? Esse 2 aqui, ó, ele desce dividindo, ou seja, o x será igual a 6 dividido por 2. Conclusão, x igual a 6 dividido por 2, o x é igual a 3. Esse aqui, então, é o zero da função ou a raiz da função. Beleza? Pessoal, o certo mesmo é falar zero da função ou raiz da equação, tá? Mas a gente não vai se prender a esses detalhes, o mais importante é a gente saber encontrar o zero ou a raiz, ok? Vem comigo aqui, ó, e vamos agora ver o seguinte, muito importante isso daqui, ó. Interpretação geométrica da raiz, ou seja, a interpretação geométrica através do gráfico, tá? Olha só, geometricamente, o zero de uma função afim, f de x igual a ax mais b, é o valor de x, tá? Olha só, é o valor de x onde o gráfico intersecta o eixo x. O gráfico da função do primeiro grau, ele é representado por uma reta, como a gente já viu, né? Essa reta, em algum momento, vai cruzar o eixo x. Nesse ponto onde cruza o eixo x, ou seja, onde intersecta esse eixo x, aquele ponto ali, ó, é a raiz da função. Beleza? Isso vale para qualquer função, tá? Sempre quando o gráfico cruzar, seja lá um gráfico todo ele ondulado assim, aonde cruzar o eixo x, aqueles pontos representam as raízes da função. Como a função do primeiro grau é representada por uma reta, a reta vai cruzar apenas uma vez o eixo x. Concorda comigo? E aquele ponto onde cruza o eixo x é a raiz desse gráfico, ou seja, o zero da função. Beleza? Vem comigo aqui, ó. Vamos ver esse exemplo aqui, ó. F de x é igual a 2x menos o 5. Isso aqui, então, é uma função do primeiro grau. Primeiro vamos representar essa função aqui no plano cartesiano. Para isso, pessoal, olha só. Vamos construir aqui uma tabelinha, tá? Colocar alguns valores de x e descobrir o y correspondente. Vamos pensar, por exemplo, no x igual a 1 e no x igual a 3. Qual é o y correspondente? Vamos fazer o quê? Vamos substituir, né? Primeiro calcular, então, f de 1. Quanto é que vai dar isso? Isso vai ficar, então, 2 vezes o 1, tá? 2 vezes o 1 menos o 5. 2 vezes 1 dá 2, com menos 5, isso dá menos
o 3. Então, quando o x é 1, o y é menos 3. Beleza? Agora, para x igual a 3, f de 3 é igual a 2 vezes o 3 e temos o menos o 5. Primeiro, a gente tem que sempre fazer a multiplicação, né? 2 vezes o 3 dá 6, 6 com menos 5, o resultado é 1. Então, quando o x é 3, o y é 1. Vamos encontrar esses dois pontos aqui, ó. Lá no ponto com coordenadas 1 e menos 3, ó. O x valendo 1 e o y valendo menos 3, está aqui um dos pontos. E o outro ponto tem x igual a 3 e o y igual a 1. X igual a 3 e y igual a 1, nós temos o outro ponto aqui assim, ó. Então, aqui assim está a reta que representa essa função. Beleza? Repare o seguinte, ó, esse gráfico está cruzando o eixo x nesse local aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, representa o zero dessa função. Agora é o seguinte, qual é esse valor aqui? O que a gente faz? Só pega aqui, ó, essa função, tá? No caso, nós temos 2x menos 5 e iguala a zero. Olha só, 2x menos o 5 igualando a zero, nós vamos ter o quê? 2x passa o 5 para o lado direito, fica 5 positivo, né? Era 5 negativo, fica 5 positivo. E o 2 está multiplicando, 10 dividindo. Então, o x é igual a 5 dividido pelo 2. O resultado é 5 meios, ou seja, 2,5, ok? Então, aquele pontinho ali, ó, é o 2,5. Aqui nós temos a raiz dessa função. Graficamente, ou seja, geometricamente, nós temos isso aqui, ó, aonde corta o eixo x, então, é o zero dessa função. Beleza, pessoal? Desce mais um pouquinho aqui, ó. Vamos fazer mais este exemplo aqui, ó. F de x igual a menos 2x menos o 4. Vamos agora construir esse gráfico aqui, ó, de uma maneira diferente, ó. Esse menos 4, lembra que ele é o nosso coeficiente, o quê? Coeficiente linear. O valor que está na frente do x é o coeficiente angular, beleza? Olha só, o coeficiente linear fala exatamente onde o gráfico cruza o eixo y. Então, nós temos certeza que no eixo y, estando aqui, ó, o gráfico vai cruzar o eixo y nesse local aqui. E agora, para descobrir onde o gráfico cruza o eixo x, o que a gente faz? Pega ali a função e faz o quê? Iguala a zero. Aí a gente vai descobrir a raiz dessa função, o zero dessa função. Beleza? Olha só. Pegando isso aqui, ó, igualando a zero, nós vamos ter, então, que menos 2x com menos o 4, isso aqui é igual a zero. Vamos fazer o seguinte, ó, passa esse menos 4 para o lado direito, nós vamos ficar com menos 2x é igual a 4 positivo. Esse menos 2 desce dividindo. X igual a 4 dividido pelo menos 2. Agora, quanto é que dá 4 dividido por menos 2? Bom, 4 dividido por 2 é 2. E mais com menos é menos. Beleza? Então, nós temos certeza que esse gráfico vai cruzar o eixo x lá no x igual a menos 2. Ou seja, está aqui o eixo x, ó, e vai cruzar, então, o gráfico por esse pontinho aqui. Então, nós vamos ter uma reta decrescente mais ou menos assim, ó. Está aqui, então, o gráfico. E no x igual a menos 2, nós temos, então, a raiz dessa função. Pessoal, repare aqui, ó, este menos 2 é o coeficiente do x. Lembra que ele é chamado de coeficiente angular. Ele sendo negativo, ele caracteriza o gráfico de uma função decrescente, como a gente está vendo aqui nessa função aqui. Beleza? Vamos ali em cima? Olha só. Aqui nós temos, a gente calculou antes, a raiz, né? Agora, repare o seguinte, ó, olha o coeficiente angular, aqui o coeficiente do x, é o coeficiente angular da função do primeiro grau. Ele sendo positivo, ele caracteriza uma função aqui, ó, uma função crescente. Beleza? Vamos descer mais um pouco e vamos fazer mais um exemplo aqui assim, ó, um exercício agora. Olha só. A raiz da função y igual a menos k vezes o x mais 3, está aqui na nossa função, ele diz que a raiz vale 2. A pergunta, determine o valor do k. Pessoal, como a gente viu, a raiz é o valor do x
que faz com que a função seja igual a zero. Então, o que você faz? Ali no x você coloca o valor 2 e no y você coloca o valor 0. Beleza? Então, se o 2 aqui ó, é a raiz, então nós vamos poder colocar ele aqui assim. Ó. Ele é o valor do x que faz com que essa função aqui ó, se torne igual a zero, ou seja, o y aqui ó, deve ser igual a zero. Então, substituir, nós vamos ter menos o k vezes o 2 dá menos 2k. Somado com o 3, isso aqui é igual ao y, o y, no caso, vale 0. Beleza? Passa esse mais 3 lá para o lado direito, vai ficar menos o 3, ou seja, menos 2 vezes o k é igual a menos o 3. O que você faz agora? A gente pode multiplicar a equação inteira por menos 1, ou seja, troca o sinal de tudo. Nós vamos ter, então, que 2 vezes o k é igual a 3. O 2 está multiplicando, desce dividindo, então o k é igual a 3 meios. Tá? Esse aqui é o valor procurado. Vamos ao segundo e último exercício. Olha só, determine a raiz da função dada pelo gráfico abaixo. Então, nós temos aqui o plano cartesiano e nós temos aqui a reta que representa a função do primeiro grau. O que ele quer saber aqui nessa questão é o seguinte, aonde o gráfico cruza o eixo x, ou seja, a raiz dessa função. Repare que está próximo do 2 aqui, ó, sei lá, parece ser 1,9, 1,8, por aí, mais ou menos, mas a gente quer o valor exato disso daqui, ok? Vamos apagar aqui, ó, e vamos primeiramente descobrir qual é a função que representa esse gráfico aqui. Para isso, pessoal, vamos fazer o seguinte, ó, vamos identificar 2 pontos que a gente sabe aqui nesse gráfico. Olha só, aqui, nota que esse ponto aqui, ó, ele possui um x igual a 4, tá? Um x igual a 4. Então, podemos escrever assim, ó. E o y correspondente é o valor 3. Então, o gráfico passa pelo ponto com coordenadas 4 e 3. E nós temos um outro ponto aqui embaixo, ó, aqui assim, ó, tá? Onde o x desse ponto vale quanto? O x desse ponto vale menos 1, tá? Então, menos 1 e o y desse ponto vale o menos 4. Então, a gente tem 2 pontos conhecidos por onde passa o gráfico. Beleza? Agora é o seguinte, ó, vamos lembrar uma coisinha? Coeficiente angular. Lembra que o coeficiente angular a gente pode descobrir da seguinte maneira, fazendo ΔY dividido pelo ΔX. O ΔY, gente, é a variação no y, ou seja, é o y de um dos pontos menos o y do outro ponto, tá? Dividido por ΔX, x de um dos pontos menos o x do outro ponto. Agora, vamos fazer assim, ó. Primeiramente esse ponto aqui, ó. Qual é o y dele? O y dele é o 3. Então, ficará 3 menos... Qual é o y do outro ponto? É o menos 4. Então, menos com menos 4 fica mais 4. Beleza? Agora, vamos para o x. Ó. Qual é o x desse ponto? É o 4. Menos o x do outro ponto, que é menos 1. Então, 4 menos o menos 1 fica 4 mais 1. Isso aqui, então, vai dar o quê? Vai dar o coeficiente angular como sendo 3 mais 4, 7, dividido por 4 mais 1, 5. Então, o coeficiente angular dessa função, a gente já sabe, ó, vale 7/5. Agora, a gente sabe o seguinte, ó, a função que é representada por essa reta é uma função do primeiro grau. E ela tem esse formato, né? Y igual a ax mais b. Olha só, o a gente já sabe, o a vale 7/5. Beleza? 7/5 aqui. Reparem que o a aqui é um valor positivo, caracterizando aqui uma função crescente, tá? Uma reta crescente. Agora, o que a gente faz? Ó? No lugar do y e no lugar do x, a gente pode fazer o quê? Vamos colocar o x e o y de algum ponto conhecido. Ora, nós temos 2 pontos conhecidos. Nesse ponto aqui, ó, o x é igual a 4 e o y é igual a 3. Substituindo aqui, nós vamos ter o seguinte. No lugar do y, então, nós vamos colocar o valor 3, tá? Igual a vezes o x. Quem que é o x? O x é o 4. Nós temos aqui o 4 somado com o b. Dessa forma, pessoal, agora a gente consegue descobrir quanto é que vale o b, ou seja, o coeficiente linear. Vem comigo aqui, ó.
Nós vamos ter, então, que 3 é igual a 7 vezes 4 dá 28, né? Dividido por esse 5 aqui, somado com o b. Então, o b, vamos isolar ele, ó, será igual a 3, passa o 28 quintos para o lado esquerdo, fica menos 28 quintos. Agora, resolvendo aqui, nós vamos ter o seguinte. A gente pode fazer aqui o mínimo múltiplo comum ou simplesmente fazer essa voltinha aqui, ó. Facilita bastante o cálculo, ó. O 5 vai passar aqui assim, ó, multiplicando o 3, e o resultado a gente vai somar com esse valor menos 28. Quanto é que vai dar isso? Olha só, 5 vezes o 3 dá 15, 15 somado com menos 28, o resultado dá menos 13. Menos o 13 sobre quem? Sobre isso aqui, ó, sobre 5. Este aqui, pessoal, nada mais é do que o coeficiente linear, beleza? Dessa forma, então, nós vamos ter que a função é dada por y igual ao a. O a vale quanto? 7 quintos vezes o x somado com o b. O b é menos 13 quintos, beleza? Agora, se nós fizermos isso daqui, ó, igual a zero, a gente vai descobrir o x, ou seja, a raiz dessa função. Olha só, nós vamos ter, então, 7 vezes o x dá 7x, dividido pelo 5. Isso aqui é igual, esse menos 13 sobre 5, passa para o lado direito, fica 13 sobre 5 positivo, né? Troca o sinal. Agora é o seguinte, ó, matemática básica, ó. Dá para cortar esse 5 desse lado e esse 5 desse lado. E nós ficamos, então, que 7 vezes o x é igual a 13. O 7 está multiplicando, desce dividindo, então o x é igual a 13 sobre 7. Esse valor 13 sobre 7 é a raiz dessa função aqui, ó. Ou seja, esse valorzinho aqui é 13 sobre 7. Pessoal, vamos identificar mais ou menos quanto é que dá 13 sobre 7? Olha só. 13 dividido por 7, o resultado 1,85 aproximadamente. Então, esse valorzinho aqui, ó, 1, mais ou menos ali assim, ó, muito aproximado, né? 1,85. Nota próximo do 2, né? Pessoal, então é isso. Clica ali em curtir, continue assistindo os vídeos e a gente se vê na próxima. Um abraço, até mais.